Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Elbert Tomé, eu sou eletrofisiologista e cardiologista, especialista também em estimulação cardíaca implantável. E o tema que eu quero abordar hoje é o tema das bradicardias em emergência, as bradiarritmias em emergência. Para começar, vou mostrar aqui o sistema elétrico cardíaco, né, nosso sinusal, nosso marcapasso natural, vias internodais que ligam até o nó atrioventricular, o nosso grande filtro, né, a passagem dos estímulos atrioventriculares. Logo abaixo, né, a estrutura troncular, o tronco do feixe de His, e em seguida a divisão do sistema His-Purkinje em ramo direito e ramo esquerdo, suas subdivisões e as fibras de Purkinje. Tá? Quando eu falo aqui em bradicardias e bradiarritmias no ambiente da emergência, elas vão ocorrer principalmente por desordens principais nesses dois nós aqui, nessas duas estruturas, o nó sinusal e o nó atrioventricular. E aproveitando só para a gente falar um pouquinho dos bloqueios, né, atrioventriculares, só citando, a gente pode utilizar realmente o nó atrioventricular como a referência e falar em bloqueios nodais e infranodais, mas nós eletrofisiologistas gostamos mais de utilizar o RIS como referência e costumamos falar em bloqueios supraicianos ou nodais, né, intraicianos dentro do RIS ou infraicianos. Na prática, o que é mais utilizado e a forma que eu vou abordar aqui para facilitar é bloqueio nodal e infranodal. O raciocínio é muito parecido. Gente, apresentações mais comuns das bradicardias sintomáticas na emergência. Aqui, gente, eu não fiz um levantamento, nem tirei esses dados de um estudo estatístico, quais são as apresentações mais frequentes. Isso aqui é muito, gente, fruto da experiência de trabalho na emergência cardiológica. Eu trabalho na emergência cardiológica há 7 anos, com arritmias diretamente há 5 anos, pelo menos. Então, a gente vai analisando o que mais se apresenta e vou colocar aqui como exemplos, né, para a gente ir citando para vocês se situarem mais no assunto, né? Quando o problema principal é a doença do nó sinusal, é a desordem do nó sinoatrial, nó sinusal, quais são as apresentações mais comuns que costumamos ver? A bradicardia sinusal, a síndrome taquibrade, né, taquicardia bradicardíaca, que aqui acontece, gente, por um paroxismo, uma arritmia que vai e vem, né, entra e sai. Geralmente uma taquicardia atrial é muito comum, ou fibrilação atrial, ou flutter atrial. E aí vem essa taquiarritmia, ela sai do paroxismo, ela entra e sai. E aí esse nó sinusal que está doente, ele fica atordoado. Ele demora a resgatar a descarga sinusal, o automatismo sinusal, e faz umas pausas bem prolongadas, daí a bradicardia. O mecanismo aqui é um mecanismo que a gente chama de overdrive suppression, ou seja, a supressão pela sobrefrequência, né, pela frequência cardíaca elevada. A síndrome de taquicardia bradicardia está dentro desse grande espectro numa doença maior chamada doença do nó sinusal. Temos a apresentação como parada sinusal, quando a gente não vê atividade sinusal. Coloquei entre aspas, gente, porque a parada sinusal, geralmente, na maioria das vezes, é um bloqueio sinoatrial de 3º grau. Mas, como não é o objetivo da aula, eu vou deixar isso mais genérico, mais aberto, né, mais superficial. Parada sinusal, o nó sinusal perde o automatismo, né, perde o comando do estímulo cardíaco, e aí outro ritmo, outro marca-passo tem que assumir, tem que suprir essa ausência desse marca-passo mais importante, que são os ritmos de suplência, os ritmos de escape, que geralmente pode ser na junção atrioventricular ou até um ritmo mais baixo, mais alargado, QRS mais largo, um ritmo ventricular, tá? Quando a desordem principal no atrioventricular, uma doença no atrioventricular, apresentação mais comum, bloqueio atrioventricular de 2º grau, muito comum, né? Seja por MOPS 1, que é o VEN, que o PR vai alargando até ter uma falha de condução atrioventricular, até o MOPS 2, onde não há o alargamento progressivo, né? Há um evento súbito de interrupção de uma despolarização atrial de uma onda P. BAV 2:1, que é uma entidade distinta, 2:1, que comumente é por MOPS 2, mas pode ser por MOPS 1, pode ser por VEN,
por vênquiba, perdão. Quando o 2 para 1 ele acontece por vênquiba, ele ganha até um nome, ganha até um epônimo, que a gente chama de vênquiba extremo. Como laudo eletrocardiográfico, muitas vezes é difícil a gente conseguir precisar isso num eletro ali, uma questão de 10 segundos, né? Muitas vezes isso é um laudo que a gente costuma conseguir dar de uma forma mais precisa e mais adequada no Holter, que a gente tem um tempo maior, né? A gente tem 24 horas de monitorização, né? Bloqueio atrioventricular avançado, e aqui um comentário importante, porque muitas vezes pessoas se referem como bloqueio atrioventricular avançado, com esse avançado como um termo de gravidade, né? Ele é avançado, ele é mais importante, ele é mais grave. Bloqueio atrioventricular avançado é uma entidade distinta. Bloqueio atrioventricular avançado é um conceito que numa mesma derivação você tem mais de 2 ondas phase consecutivas bloqueadas. Então, bloqueio AV avançado é 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Isso é BAV avançado. E por último, BAVT, né? BAVT, bloqueio atrioventricular total. Coloquei destacado aqui, gente, a fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. A fibrilação atrial de baixa resposta ventricular, na verdade, é uma doença maior, é uma doença atrial. A fibrilação atrial é devida à doença atrial, à doença do nó sinusal. E quem é responsável pela baixa resposta ventricular, na verdade, é o nó atrioventricular. Porque vocês sabem que a fibrilação atrial, a atividade elétrica vai a 600, 700, é uma frequência muito, muito elevada. E quem determina se a frequência ventricular vai ser de 200, 150, 100 ou de 40? O nó atrioventricular, o nosso filtro, né? Então, quando esse nó atrioventricular está doente, ele deixa passar muito pouco, né? Ele deixa passar muito pouco dessa atividade atrial. Então, esses pacientes às vezes se apresentam com uma FA de baixa resposta ventricular, com frequência menor que 60, 50 sintomáticos. E as etiologias? As causas mais comuns que vão levar àquelas apresentações que eu falei. Etiologia medicamentosa, né? Seja por intoxicação, né? Clássica, né? O paciente tomou mais remédios, ou por falha na metabolização, na depuração, por exemplo. O paciente usa muitas drogas com depuração renal, piorou a insuficiência renal, essas medicações estão com a menor metabolização, estão fazendo mais efeito, tem um tempo mais prolongado, né, de ação, acabam fazendo esses efeitos adversos, né? Então, assim, isso pode acontecer com drogas de metabolização renal, um problema renal, drogas de metabolização hepática e problema hepático. Então, são cenários que podem acontecer. Uso de antiarrítmicos, beta-bloque, bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico, né, diltiazem e verapamil, digitálicos, digoxina, cedilanide, alguns antidepressivos, opioides, sedativos, fentanil, midazolam, né, aqui vai entrar propofol, intoxicação por organofosforados, carbamato, chumbinho, inseticidas, tudo isso é uma causa possível de bradicardias, bradiarritmias. Etiologia metabólica talvez seja, se não a mais comum, é bastante frequente, né? Hipercalemia é muito comum, né? E tem que ser tratado diretamente, né, com gluconato de cálcio, medidas para diminuição de potássio, acidose também comum, né, e a gente precisa fazer reposição de bicarbonato, atuar nessa acidose, hipóxia, hipoglicemia, hipotireoidismo grave, etiologia infecciosa, miocardite viral, miocardite parasitária, por doença de Chagas, etiologia coronariana, infarto com supra, né, inferior, muito mais comum, ou infarto com supra anterior extenso, um evento muito mais dramático, né. Aqui também eu vou tecer um comentário, porque muitas vezes a gente vê em serviços pessoas que linkam essa relação bradicardia, coronariopatia de uma forma talvez um pouco equivocada. Então é muito comum alguém levantar essa suspeita quando o paciente chega com bradicardia e o paciente é um paciente com vários fatores de risco para aterosclerose, ou já é coronariopata, já é angioplastado, e aí levanta essa suspeita. Será que é uma isquemia aí do nó sinusal? Será que é uma isquemia que está levando essa bradicardia? A resposta, 99,9% das vezes, vai ser não. Etiologia coronariana, gente, link, coronariopatia e bradicardia, gente, o link é com infarto com supra.
vaso fechado, vaso fechado. A gente não costuma encontrar esse cenário em angina instável, em infarto sem supra e em doença crônica, evolutiva. A gente é extremamente raro, extremamente raro. Então, geralmente, o cenário aqui a gente vai pensar em um infarto com supra agudo ou evoluído, ou um infarto anterior extenso, que é um evento muito mais dramático, o paciente vai chegar de um outro jeito. Aqui a pista vai ser a clínica de infarto agudo, dor torácica, ou equivalente anginoso, né? Então, lembrar, o paciente com dispneia, lembrar. Então, linkem aí de forma correta. Fundamental, gente, identificar e atuar na causa. Eu vou usar várias vezes esse exemplo da hipercalemia e da acidose, são mais fáceis, né, para a gente falar rápido. Então, assim, identifica e atua na causa. Aqui o organograma da aula. Então, assim, cenário de emergência, bradiarritmia, frequentemente, bradicardia, gente, frequência menor que 50, né, conceitual. Geralmente, a maioria das bradiarritmias aqui vão ter maiores sintomas abaixo de 40. Mas, por exemplo, FA de baixa, em torno de 50, dá sintoma sim. Então, tem as exceções, tá? O paciente está estável, ele não tem aqueles critérios de instabilidade, vai com calma, relaxa, vai com calma, deixa o paciente monitorizado, pede exame. Se você não é especialista, solicita a avaliação do cardiologista, do especialista em arritmias, conversa com outras pessoas, vê com calma. Gente, aqui vai ter exceções muito pontuais, muito incomuns, onde mesmo paciente estável, a gente vai precisar fazer uma intervenção, não esperar. Mas, como eu estou falando, são situações excepcionais que eu acho que eu não vou abordar aqui, eu prefiro que deixem isso por definição do especialista. O paciente estável monitoriza, deixa ele monitorizado para você acompanhar se ele vai se manter estável do ponto de vista clínico e do ponto de vista elétrico, e vai com calma, o paciente está estável, dá para você fazer as coisas com cautela. Agora não, o paciente tem instabilidade, gente, aqueles 2,6, o paciente tem choque, uma perfusão periférica, o paciente tem consciência alterada, por exemplo, está agitado, está rebaixado, o extremo da questão da consciência, o paciente perdeu a consciência de forma transitória, ou seja, ele sincopou a instabilidade, né? Ele está com dor torácica anginosa, ele está com dispneia de origem cardíaca, está com gesto. Então, tem sintoma de estabilidade, você vai fazer todo aquele algoritmo do MOVE, né? Aqui eu já estou passando, se bem entendendo, vocês já sabem isso, né? Deixa o paciente monitorizado, oferta oxigênio se precisar, acesso venoso, examina o paciente, exame complementar, mas foca nisso aqui, investigar e tratar a causa. Investigar e tratar a causa, investigar e tratar a causa. Vou usar como exemplo mais fácil, hipercalemia e acidose, investigar e tratar a causa. Então, assim, aqui tem um tratamento específico. Considerar o uso da atropina, que até no algoritmo da CLS ele coloca como primeira linha, né, drogas de primeira linha, o uso da atropina. Vou falar um pouquinho mais de atropina, e a gente vai considerar o uso da atropina na maioria dos casos, sempre fazendo isso, uma anamnese dirigida, para buscar uma causa transitória, uma causa reversível, uma causa mais rápida, que a gente consiga atuar. Então, assim, se você conseguir identificar ali rápido, inferir um estado de acidose, uma provável hipercalemia, colhe um gaso rápido, investiga rápido na anamnese dirigida, trata a causa. Nesse cenário, você não achou ou de forma concomitante, você pode considerar o uso da atropina. Quando que você vai pensar em não usar a atropina e vai passar para as drogas que a gente chama de segunda linha? Drogas não, procedimentos, intervenções, desculpa, melhor termo, intervenções de segunda linha, que seriam marca-passo transcutâneo, dopamina, adrenalina. Quando que você vai pensar? Nesse cenário que eu falei, tem uma causa reversível que eu já estou atuando, é um risco de parada cardíaca iminente? Passa. Risco de parada cardíaca iminente? Passa. Uma situação mais dramática, um paciente inconsciente? Passa. E quando você infere que esse paciente não vai ter benefício da atropina, tá? A gente fala um pouquinho mais depois. Se você infere que não vai ter benefício, ou obviamente se você usou e não deu certo, vai para o segundo estágio, para a segunda linha. Aqui, marca-passo transcutâneo e dopamina, adrenalina, gente, tem algumas questões, estudos, né? Estudos pequenos, diversos,
mostram, a princípio, uma equivalência entre os três, tá? De uma maneira geral, o que a gente precisa saber? Se teu serviço tem um marca-passo transcutâneo, a gente tem uma tendência a utilizar mais o marca-passo transcutâneo, uma tendência de ser mais seguro. Quando que você, além da tendência, isso vai alarmar e você vai pensar só em marca-passo transcutâneo. Risco iminente de parada, marca-passo transcutâneo, paciente inconsciente, evento mais dramático, marca-passo transcutâneo. Quando o paciente está instável, mas não está em um risco iminente de parada e está consciente, muitas vezes a gente considera realmente as medicações, aí fica a critério, né, o uso do marca-passo transcutâneo e analgesia e sedação e uso das medicações. Muitas vezes a gente lança a mão, vou falar um pouquinho de dopamina e adrenalina e vou dar minha opinião pessoal entre qual que eu julgo ser mais interessante. Importante entender, gente, tudo isso é uma ponte. Tudo isso é uma ponte para um final. Qual que é o final? O tratamento definitivo. Já vou antecipar o fim da aula. Aqui só tem 3 saídas, gente. Só tem 3 caminhos. Saída 1. Você identificou uma causa reversível, transitória, atuou, melhorou, resolveu, não precisa de marca-passo. Parabéns, paciente está de alta, tudo certo. Cenário mais, não sei se mais comum, vou falar de cenário mais comum. Paciente não teve uma causa reversível, transitória, você não conseguiu identificar, mas provavelmente você não conseguiu reverter, né? Era uma causa degenerativa, eram chagas, uma doença evolutiva, tratamento definitivo, implante de marca-passo. Então, muitas vezes a gente vai usar isso aqui, gente, como ponte para o marca-passo transvenoso. Então, a gente vai passar o transvenoso e vai programar a cirurgia para implante de marca-passo. Cenário ótimo, não tem causa reversível, né? Não tem causa transitória, vai precisar do marca-passo e está lá. O centro cirúrgico está disponível, o cirurgião está lá, a equipe está lá, estão querendo operar, manda o paciente. O paciente já vai fazer o implante do marca-passo definitivo direto. Não vai nem precisar passar o marca-passo transvenoso. O cenário existe, gente, existe. Não é o mais comum, obviamente, mas existe. Então, é a terceira saída. Só vão ter esses 3 caminhos. Gente, então vamos falar um pouquinho só da atropina, que é a primeira medicação ali no organograma, né? Atropina, medicação anticolinérgica, né? Vai inibir o efeito da acetilcolina, vai atuar lá naqueles receptores muscarínicos, vai diminuir a ação vagal, vai melhorar a condução do nódulo ventricular, vai melhorar o automatismo do nó sinusal. Então, você vai lembrar da atropina em vários cenários, né? A atropina, geralmente, ela é eficaz no cenário das desordens do nó sinusal, né? Por exemplo, a bradicardia sinusal costuma responder bem. Nas bradicardias que chamamos de reflexas, de bradicardias por ação do vago, ela responde bem. Algumas intoxicações por opioides, sedativos, ela atua bem. A dose usual é 0,5 miligramas, gente. Dica importante, no hospital que você trabalha, veja sempre qual que é a ampola que você tem, tá, gente? Porque tem ampola de 0,5, ampola 0,25. Nunca faça uma dose menor do que isso, né? Você pode ter até um efeito paradoxal de diminuição da frequência cardíaca. Então, a dose é de 0,5 a 1 miligrama. Eu, sinceramente, eu costumo usar 0,5, gente. Mas quando o paciente é um paciente grande, 90, 100 quilos ou até mais, eu já uso 1 miligrama direto. Como tudo numa CLS na questão de tempo, incremento a cada 3, 5 minutos, você vai fazendo. Dose máxima pelo ACLS de 3 miligramas, dose máxima de bula, né, dose máxima correta, 0,04 miligramas por quilo. Então, às vezes vai variar um pouquinho, fica em torno aí dos 3, né, 2,5, 3,5, né? E aquela coisa que eu falei, gente, cenários onde a atropina não costuma melhorar e você pode pensar em bypassar, passar para a segunda linha. Quando você infere que não vai melhorar, você infere que o problema é mais baixo, que o problema é mais grave, que o problema é no sistema His-Purkinje. A atropina eu falei que melhora a condução vagal, melhora o automatismo sinusal, mas não atua no sistema His-Purkinje, não costuma atuar no sistema His-Purkinje. Então, assim, BAVT, conforme vai descendo, gente, BAVT primeiro grau, segundo grau, avançado, BAVT, conforme vai descendo, né, isso, geralmente o nível do problema vai se agravando e vai descendo também, vai ficando mais baixo, né, de uma maneira mais superficial para explicar. Então, o BAVT, na maioria das vezes, gente, ele é uma lesão que pega o sistema His-Purkinje, é uma lesão mais baixa.
Então, por isso que a gente infere que pode ser uma lesão a nível de sistema His-Purkinje e pode não melhorar. E em alguns casos eu vou falar que pode até piorar. Então, você pode pensar em passar, tá? Esse estágio. Se tiver BAVT com QRS largo, pode passar com certeza. É para passar, não é para utilizar, tá? E nos bloqueios atriventrículares mais graves, como segundo grau MOPS 2, BAV avançado, porque geralmente eles são lesões mais baixas, sistema His-Purkinje. Tudo aqui eu estou falando, gente, geralmente, mais frequentemente, porque a gente tem tanto BAVT nodal quanto BAV de primeiro grau lá embaixo, lá no sistema His-Purkinje, tá? Estou te passando estatisticamente o que é mais frequente. Então, se você infere que o problema pode ser mais baixo, o sistema His-Purkinje, e se você tiver o QRS largo, isso fica mais fácil, né? O QRS largo mostra uma lesão de ramo, uma lesão do sistema His-Purkinje, então fica mais fácil de você decidir, passa, tá? Passa e vamos para o segundo estágio. Falando só um pouquinho do marca-passo transcutâneo, vou mostrar rapidinho, gente. Vai usar o marca-passo transcutâneo primeiro. Avisa teu paciente, né? Se ele estiver consciente, obviamente, né? Avisa o paciente, coloca as pás adesivas no tórax do paciente, conecta o aparelho cardiofibrilador, e aqui também um comentário, gente. Todo local que vocês forem trabalhar, gente, principalmente em pronto-socorro, emergência, local de porta aberta, mas em todo local, gente, vocês têm que olhar o material do local que você está trabalhando, né? Então, assim, chegou no plantão, procura ver se tem um kit de viária difícil, procura ver o carrinho de parada, o cardiofibrilador, se tem marca-passo transcutâneo, o que tem de droga, o que tem de medicação. Então, isso aqui é uma questão frequente, né? Não tem, você descobre na hora que não tem marca-passo transcutâneo. Ou, como eu já vi algumas vezes, que é uma situação mais chata ainda, tem marca-passo transcutâneo, vai chegar aí. E aí chega de algum local que demora muito, e quando chega, gente, aí chega, realmente tem a pá, legal. E aí a pá, gente, tem um conector específico, né? E aí quando você vai conectar no teu aparelho, o cardiofibrilador, o conector é outro, não funciona. Então, e ninguém sabe onde é que está o outro aparelho. Então, assim, isso eu já vivenciei algumas vezes, é uma situação bem desagradável, né? Então, assim, checa, vê se o aparelho é compatível com marca-passo transcutâneo, checa tudo isso que é importante, tá? Inicia a analgesia, já avalia a sedação, e aqui vocês já vão entender a principal limitação do marca-passo transcutâneo, gente. O marca-passo transcutâneo precisa de uma energia muito alta, né, para ele conduzir, de forma externa, conseguir provocar uma contração cardíaca. Então a gente precisa usar energia, amperagem muito elevada. Existe, tá, gente? Eu já vi isso algumas vezes, isso não é totalmente incomum, não. Vocês podem passar por isso, de pegarem um paciente que está mais grave, com alteração metabólica, enfisiematoso, tórax em tonel, que você não consegue estimular, gente. Você coloca na energia máxima e você não consegue provocar a contração mecânica, porque a resistência elétrica, a resistência das estruturas, a impedância é tão grande que você não consegue atingir. Então, assim, a principal limitação, a energia é muito alta. Segunda limitação, que é uma questão consequente à primeira, a dor, né? Dor, contração muscular, então é algo doloroso. Então, você precisa analgesiar esse paciente, por exemplo, com fentanil, avaliar a sedação, aqui muitas vezes a gente lança mão até do midazolam mesmo, que é uma sedação de efeito mais prolongado, né? Liga o marca-passo, aumenta a frequência, geralmente a gente vai deixar entre 60 ou 70, né? Geralmente 70, né? 70. Aumenta a energia, a amperagem, vai aumentando até você olhar o teu aparelho, né, de cardiofibrilador, e ver que você tem lá o artefato de estimulação, que a gente chama de espícula, e o QRS, ou seja, você conseguiu estimular eletricamente o coração. O que você vai fazer agora? Essa é a parte fundamental e que você não pode errar, é um erro grosseiro, erro feio. Após a capturou. Estou vendo o QRS lá estimulado, a 70, deu certo. Você precisa confirmar se você está tendo captura mecânica. Você pode ter uma dissociação elétrica mecânica. Você pode estar tendo QRS e o coração não está contraindo, né? Tanto que temos no ritmo de parada, a gente tem AS, atividade elétrica sem pulso, né? Então, como é que você vai testar? Como que você testa? Gente, pulso femoral, pulso profundo femoral, tá? Que é a pulsação profunda e afastada aqui da região do pescoço, que pode gerar até um artefato ali, vai atrapalhar a tua sensibilidade. Então, femoral, coloca teus dedos lá, checa o pulso e vê se está tendo pulsação na frequência que você colocou. No caso, 70
70 incursões por minuto. Pronto, está tendo, realmente está tendo, você deixa uma margem de segurança, tá? Deixa a energia, a amperagem um pouquinho maior, o paciente pode se mexer, uma série de coisas podem acontecer, essa energia necessária pode flutuar um pouquinho, então você deixa a margem de segurança, tranquilo? Gente, e das drogas simpático-miméticas, das drogas agonistas? Aqui eu vou falar dopamina e adrenalina, né, ou a epinefrina, né? Eu vou acabar falando. Então, tem uma droga até que eu acabo nunca falando porque é uma droga que a gente fala, mas as pessoas não têm acesso, né? Existe uma droga que seria melhor do que todas essas, que a gente chama de isoproterenol, que é o Isoprel. É uma droga que ela é beta-agonista pura, né? Beta 1, beta 2, não tem efeito alfa, né? A gente utiliza muito em laboratório de eletrofisiologia, mas ela é muito pouco disponível, tá? Só para vocês saberem, então, fica de informação, existem outras drogas muito pouco disponíveis, mas que são interessantes, né? Eu já utilizei, até nesse cenário, eletrofisiologia a gente usa muito, né? Meio a 4 microgramas por minuto, então é uma dose, mantém o paciente, na maioria das vezes mantém o paciente melhor, mais estável, com efeito cronotrópico melhor. Mas, para o que a gente tem, o que a gente costuma utilizar, que o ACLS respalda, dopamina e adrenalina. Dopamina, dose do ACLS, gente, 2 a 20 microgramas por minuto. Gente, dose da vida, né? Dose prática que eu recomendo para vocês. 5 a 20, gente. 5 a 20 microgramas por minuto. Faz aquela solução padrão mesmo, 5 ampolinhas. Coloca mais 200 de soro, vai ficar uma solução 1 mg por ml. Calcula 5 microgramas por minuto. Coloca, inicia. A cada 2 minutos que é a minha vida, 2 a 4 minutos no máximo, aumenta. 5, vai para 10, vai para 15, vai para 20. Até você ter o aumento da frequência que você quer, até você ter o teu efeito cronotrópico. Essas drogas, gente, elas vão fazer a mesma coisa que eu tinha falado com a atropina, né? Vai melhorar a condição do nó, vai melhorar o automatismo do nó sinusal, só que aqui elas vão ter efeitos adicionais, né? Elas vão melhorar o automatismo de outros marcapassos, né, que eventualmente assumiram, né, a questão da suplência, do escape, e elas podem melhorar um pouco a condução pelo sistema RIS/Purkinje, já que sim. Então, a adrenalina, já falando, gente, a dose é 2 a 10 microgramas minuto. E aqui tem essa diferença, né, gente? Dopamina é por quilo, né? Quilo minuto. Adrenalina não tem quilo minuto, é micrograma minuto. Então, se você quiser lembrar assim, dopamina tem um D, né? D de depende do peso. D de depende do peso. Então, dopamina é por quilo, né? Adrenalina não é. Ou se quiser gravar 3 Ds, né? D de dopamina, D de 2, né? De 2 a 20. E desde depende do peso, fica a critério aí. Entre os dois, gente, é aquela questão. Aí vai ter um pouco de experiência de cada um, de gosto particular de cada um. Eu aqui, a minha recomendação com certeza é a dopamina, gente, com certeza. A dopamina, ao meu ver, ela é muito mais interessante. Ela é mais cronotrópica positiva, ela aumenta mais a frequência, ela entrega muito menos efeito alfa, efeito de vasoconstricção. Para você fazer em acesso periférico, aceita muito mais, doses maiores. Então, eu não gosto de adrenalina, eu não uso, já usei algumas vezes, a experiência não foi boa. Então, fica como minha recomendação, entre os dois, a dopamina, é o que eu faço. Mas sabendo que aqui eu não vou ter um estudo para mostrar para vocês que é superior, tá? Aqui é muito da minha experiência e da minha opinião. Por último, então, gente, é isso. Revisando, bradiarritmia. O paciente está estável, relaxa. Monitoriza o paciente lá, investiga com calma, pede exame, pede a opinião do especialista, pede a opinião de outro colega. Só lembra de deixar ele monitorizado. Se mudar a clínica, reavalia. Se mudar o eletro, reavalia. Ele pode migrar de cá para cá. Instável, choque, consciência alterada, sincopou, dor torácica, dispneia, já passa para cá. Considera já o uso da atropina, né? Considera já o uso da atropina e foca no mais importante. O mais importante é investigar e tratar a causa. Investigar e tratar a causa, né? Aí vai lembrar do mais fácil. Hipocalemia e acidose. Tratamentos específicos. Atropina, como eu te falei, você vai usar quase em todo mundo. Tem aquelas questões que eu falei, né? Bradicardia reflexa é legal, bradicardia sinusal, intoxicação por opioide, por sedativa, além das medicações, né,
flumazenil, naloxone, além das medicações claras, né, de causa que você vai tratar e vai abortar, a atropina ela já dá uma segurada enquanto você faz isso, é interessante. E em alguns cenários você pode bypassar, você já pode passar para cá, para terapia de segunda linha. Quando a atropina não deu certo, quando você já está tratando a causa, ou quando você vai inferir que aquilo não vai dar certo. Por exemplo, em bloqueios mais graves, principalmente com QRS largo, pode pular. Marca-passo transcutâneo, dopamina, adrenalina. Teu serviço tem tudo, tem uma tendência maior a marca-passo transcutâneo, mas marca-passo transcutâneo, tu vai ter que analgesiar e sedar teu paciente. Se ele está inconsciente, é a intervenção. Se é um risco iminente de parada, é mais grave a coisa, é a tua intervenção. Você nem vai pensar em atropina nesses casos, né, gente? Risco iminente de parada, paciente consciente já vem para cá. O paciente está acordado, está instável, mas não é um risco iminente de parada, dopamina e adrenalina, muitas das vezes segura, é uma opção interessante. Entre os dois, particularmente, dopamina, naquela dose que eu falei para vocês, 5 a 20 microgramas por minuto. No final, tudo é ponte. Tudo é uma ponte para alguma coisa. Alguma coisa é tratamento definitivo. Só tem 3 saídas, só tem 3 caminhos. Ou você identificou, tratou, era algo reversível e transitório, não precisa do marca-passo, abraço. Segundo caminho, que é o caminho mais comum, não era reversível, não era transitório, vai precisar do marca-passo. Passa o transvenoso, aí num cenário que o paciente está mais estável, com o marca-passo, com a dopa, com a adrena, mais estável, sem loucura, passa o marca-passo transvenoso e programa o teu marca-passo definitivo. Situação ideal, a equipe cirúrgica está aí, o centro cirúrgico está aberto, todo mundo querendo operar, sucesso, coloca o marca-passo definitivo nele. Gente, é isso aí sigam aí, tem meu Instagram, o canal do YouTube onde está essa aula, né, onde eu vou colocar essa aula, meu site, e é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Abração.